Boa tarde a todos. Luiz Dourado, assessor de investimentos da XP, dando continuidade aqui à nossa série de curiosidades sobre o mercado de opções. Hoje feriado aí a maior parte do país, né? Mas a gente continua aqui. Hoje tem, né? Hoje tem mais, né? E hoje a gente vai falar exatamente sobre quase o oposto ali do que a gente falou ontem, né? Onde eu falei aqui ontem sobre o que acontece quando você lança uma call e dá errado. E hoje eu vou fazer aqui, né, a mesma reflexão, agora falando de put. Vamos recordar um pouquinho qual é a ideia de quando você compra uma put. Quando você está comprando uma put, o que isso te dá de direito? Isso te permite ali vender uma ação a um determinado preço. Então vamos lá, vamos dizer que você tem o papel BOVA11, né, que é o ETF ali que representa o índice Bovespa. Então você tem esse BOVA11 na sua carteira e você quer protegê-lo. Você vai lá e compra uma put dele ali nos 130 pontos. Só um exemplo, né? 130 mil pontos. Beleza, estou comprado nessa opção, né? Por outro lado, se eu estou comprado no BOVA11 e eu tenho o direito de vendê-lo a 130 mil pontos, o que acontece? Se eu tenho esse direito, vamos pensar aqui, para que eu tenha esse direito de vender a 130 mil pontos, tem que ter alguém do outro lado que vai o quê? Obrigatoriamente comprar de mim a esse preço, para que eu possa justamente, garantidamente, conseguir vender aos 130 mil pontos. Então vamos lá. Eu olhei aqui do ponto de vista do comprador da put. E agora a gente está justamente pensando num lançamento de put que dá errado. O que acontece nesse lançamento de put que deu errado? Para alguém, né, comprar essa put, teve alguém, outra pessoa que lançou, não foi mesmo? Então vamos pensar o que acontece para essa pessoa. Se do lado do comprador, né, eu estou com o direito de vender a um determinado preço, do lado do vendedor tem alguém que vai ser o quê? Obrigado a fazer o quê? Comprar o papel nesse preço. Então, olha só a gente refletindo aí sobre esse cenário. Então, o que é de pior que pode acontecer para essa pessoa quando a operação dá errado? Primeiro, vamos pensar. Put não tem put americana, não existe put americana. Todas as puts são europeias. O que isso significa? Só para a gente recordar o conceito, a put europeia a gente só pode exercer, no caso o titular, né? Ele só poderia exercê-la na data de vencimento. Então, olha só, vamos supor que você lançou uma put no mercado. O papel começou a cair, ou seja, a put que você lançou começou a se valorizar. E aí, como você lançou, né, você recebeu o dinheiro, esse fato da put estar se desvalorizando, estar se valorizando, na verdade, está ficando ruim para você, né? Porque, vamos lá, o lançamento de put, vamos dizer que eu lancei a put a R$ 2, certo? O que aconteceu? Eu recebi esses R$ 2 na minha conta. Só que se a put está se valorizando, ela está passando para 2,10, 2,20, 2,30 e assim por diante. Então, se eu quiser encerrar a operação, eu vou ter que pegar ali, usar os R$ 2 que eu recebi, mais 30 centavos adicionais para encerrar essa operação, que seria ali um prejuízo. Então, o que pode acontecer de ruim? Como ela só vai poder dar exercício para quem comprou na data de vencimento, o que vai poder te acontecer de ruim antes do vencimento é só uma coisa, é essa desvalorização, tá? No caso, a valorização da put e a desvalorização da tua operação, né? Porque ela está indo contra você, certo? Então, o que pode acontecer é você ter que sair aí no prejuízo, por quê? Porque a put se valorizou com a queda do papel principal e você teve que pagar mais caro do que você recebeu ao iniciar essa operação, e pagando mais caro você teria um prejuízo, certo? Esse seria aí o máximo que poderia acontecer antes do vencimento.
E da mesma forma que a gente conversou sobre o lançamento de call, é uma operação que ela é viável? Sim, só que você precisa ter ali o controle do que você está fazendo, mensurar ali o risco que você quer correr. Diferente do lançamento de call, onde você ali, ao lançar uma call, você não tem a menor ideia de quanto aquele papel pode subir, né? Vamos dizer assim, para subir, você pode ter aí a subida até o infinito, mas para cair, você no máximo vai cair a zero, certo? Então, como você no máximo vai cair a zero, ou seja, no máximo o papel valeria R$ 0 na bolsa, vamos dizer assim. Então, o que acontece? Se ele no máximo vai valer zero, se esse papel valesse zero, quanto seria essa opção, né? Quanto estaria valendo essa opção? Na prática, vamos dizer, se hoje o papel está a 20, certo? Se a opção cair a zero, o que vai acontecer? Se a ação cair a zero, você teria ali esse prejuízo de 20, que seria um strike que você, no caso, vendeu essa put. Tá? Então, só fechando esse raciocínio, vamos lá, só para a gente deixar bem claro. Você vendeu, você lançou, tá? Melhor usar esse termo, você lançou a put no strike 20, certo? Então, ela valia alguma coisa naquele momento que você lançou, você recebeu aquele prêmio. Aí vamos dizer, tá, que esse papel caísse para R$ 0. Qual foi a obrigação que você arranjou para você? Né? Qual foi a sarna para se coçar aí? É que você vai ser obrigado a comprar esse papel por 20, sendo que, no caso, no mercado ele está valendo R$ 0. Então, o seu prejuízo máximo numa put sempre vai ser, no caso se você está lançando, sempre vai ser o valor do strike. É diferente da call, que a call pode subir ali indefinidamente, você fica, né, sem ter ali um norte, né? Você não consegue definir. No máximo você tem uma expectativa, mas você não consegue saber de antemão. Então, no caso aqui da put, né, o máximo vai ser você ter que comprar aquele papel pelo strike. Então, por exemplo, se você faz com 100 uma operação como essa, de fazer um lançamento de put, qual vai ser o seu lucro, o seu prejuízo máximo, né, caso o strike seja 20? Vai ser R$ 2.000. Então, você precisa estar ciente disso para entrar numa operação desse tipo, porque esse vai ser seu prejuízo máximo, tá? E, claro, caso você não queira, né, ser exercido nesse caso, você vai ter que fazer a rolagem, certo? Então, resumido aqui, se a ação, no caso, antes do vencimento pode acontecer alguma coisa, só você vender, né, você ter que recomprar, na verdade, você ter que comprar de volta essa put que você lançou, você teria que comprá-la de volta por um preço mais caro. Então, se o papel cair, você tinha lançado uma put, você teria que comprar de volta num preço mais caro. Esse seria o seu risco aqui numa situação dessa. Ok, agora não, até o vencimento, né? Até o vencimento o seu papel, o seu risco seria esse. Agora, na data de vencimento, já que a put comprada só pode ser exercida nessa data, o que pode acontecer? A mesma coisa, né? Por quê? Porque no caso aqui, se no caso a pessoa exercer, você vai ter que comprar o papel dela por esse valor do strike, né? E aí, o que pode te dar de prejuízo? Vamos dizer, para a pessoa ter interesse de exercer, é porque o papel está menos, por exemplo, de R$ 20, nesse caso aqui que eu estou dando do strike de 20. Então, vamos dizer que ele esteja a 18. Então, o que vai acontecer? Você vai comprar o papel dessa pessoa a 20, e caso você queira se desfazer imediatamente desse papel, você vai ter que vender por 18. Então, teria um prejuízo aí de R$ 2, certo? Então, resumindo aqui, prejuízo, o que pode acontecer, o que pode dar de errado quando você lança uma put, certo? Você pode, no máximo, ter que arcar com a compra do papel naquele valor do strike. Esse é o prejuízo máximo que você tem que estar atento, tá bom? Então era isso que eu queria discutir hoje com vocês aqui. São perguntas que sempre surgem, né?
em relação a esse manuseio básico das opções. E amanhã a gente tem live, se encontra por aqui à noite nesse mesmo canal, tá bom? Um abraço a todos.